Olá, é sempre uma grata alegria contar com você em mais um momento de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Essa comunidade de corações amigos e braços abertos. Nós observamos que algumas pessoas, mesmo em face da morte, que é um momento muito difícil, recebem o privilégio de se despedir dos seus mais amados. Nesses momentos de despedida, expressam os seus últimos pedidos e desejos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o nosso Salvador, as suas últimas palavras na sua morte foram direcionadas ao perdão daqueles que o perseguiam. Contudo, ele ressuscita ao terceiro dia e passa 40 dias com seus discípulos aqui antes de ser assunto aos céus. Naquele momento, ele faz o seu último pedido. Nós iremos refletir neste último pedido que o Senhor faz aos seus discípulos e como ele deve repercutir em nossas vidas. Nosso desejo e expectativa é que Deus fale com poder e graça ao seu coração. Tenham todos um excelente culto. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Louvamos a Deus pelo privilégio de nos reunirmos em sua presença em mais um dia do Senhor. Mesmo a morte sendo um momento tão triste e estarrecedor para todo e qualquer ser humano, algumas pessoas têm aquilo que eu considero um privilégio de se despedir das pessoas mais queridas nos últimos instantes da sua vida e da sua existência. Ou por estarem passando por uma morte lenta, ou por estarem sofrendo uma enfermidade terminal e saber que os seus dias nessa existência terrena estão se findando. Talvez alguns de vocês aqui passaram por este momento de profunda emoção, de ouvir as últimas palavras de um ente querido, ou de ouvir o último pedido, verbalizado com tanto carinho e amor por alguém a quem você tanto estimava. Algumas pessoas registraram isso no que nós chamamos de testamento, no escrito, outros apenas disseram. O presidente da Sociedade de Crônicas na Califórnia, em 1972, chamado Bob Nelson, numa entrevista ao jornal norte-americano Los Angeles Times, ele declarou que o senhor Walter Elias Disney, conhecido como Walt Disney, expressou um último desejo antes de morrer. E o seu desejo era de que ele não fosse sepultado ou cremado, mas congelado, para que se futuramente se descobrisse a cura para um câncer, que foi a razão, ou foi a doença através da qual ele veio a falecer, com 65 anos, um câncer de pulmão. Caso alguém descobrisse a cura para o câncer e, consequentemente, como trazer de volta à vida, ele estivesse congelado e pudesse então reviver. Entre desejos ou possíveis desejos tão inusitados, nós encontramos pedidos mais reais e plausíveis dos homens durante a história. Nas Escrituras Sagradas nós encontramos os últimos desejos de alguns homens que viveram nessa terra. Encontramos os últimos pedidos do nosso Redentor antes da sua morte. Quando lá no Evangelho de Lucas, primeiro no Evangelho de João, não precisam abrir, mas no capítulo 19, ele pede então ao discípulo amado João para cuidar da sua mãe. Como filho mais velho, ele transfere essa responsabilidade ao discípulo amado. E aí sim, um último pedido, registrado em Lucas 23, ele ora ao Pai pelos seus algozes, aqueles que estavam prendendo-o numa cruz, suplicando que o Pai os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Contudo, queridos, estes não foram os últimos pedidos do nosso Mestre aqui nessa terra, simplesmente porque a morte não pôde detê-lo. Todos nós sabemos que no terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos, e quando algumas mulheres vão até a porta do sepulcro no domingo para poder terminar o processo do funeral do nosso Salvador, elas encontram então a pedra removida, encontram dois varões com vestes resplandecentes que dizem a essas mulheres: porque vocês procuram dentre os mortos
aquele que vive, ele não está morto, ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a base de toda a fé cristã, é o fundamento de toda a nossa esperança, porque Ele ressuscitou, porque Ele vive, como nós cantamos, nós podemos crer no amanhã. É através da morte de Cristo e da sua ressurreição que os nossos pecados, além de serem pagos e quitados em sua morte expiatória, em sua ressurreição, Ele nos traz a esperança para a ressurreição final e para a vida eterna. Após ressuscitar, Jesus ainda passa 40 dias nessa terra, aparecendo aos discípulos em diversas ocasiões e trazendo algumas instruções. E então, após os 40 dias, Ele faz o seu último pedido nessa terra, e eu gostaria de ler com vocês, convidando-os a abrir em Mateus, capítulo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Nós veremos então o último pedido do nosso mestre. Mateus 28, dos versos 18 ao 20. Diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus abençoe a sua palavra. Oremos todos juntos. Maravilhoso Deus, nós te exaltamos pela vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e por tua palavra, rica, poderosa e revelada a nós através dos santos apóstolos. Nós queremos, ó Deus, suplicar que o Senhor aplique aos nossos corações essas verdades, e que todos nós possamos sair nesta noite convictos daquilo que o Senhor pediu para os seus discípulos, antes de ser assunto aos céus. Fala conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, como nós falamos, Mateus aqui registra nas últimas palavras do seu evangelho o pedido final do nosso Senhor. Após os 40 dias aqui na terra, ele seria assunto aos céus. Ele iria para a destra de Deus Pai, onde ele permanece até hoje e permanecerá até que o propósito da salvação se cumpra nessa terra. E então, no encontro com os seus discípulos, ele faz um último pedido. Nós encontramos um registro de Lucas também, de instruções finais do Senhor aos seus discípulos, no livro de Atos, no capítulo 1, que nós colocamos num conjunto e na teologia chamamos, junto com Mateus 28 e também Marcos 16, de a grande comissão ou a grande ordenança e orientação que o Senhor traz aos seus discípulos. Mas eu chamo a atenção dos irmãos para o registro único que Mateus nos traz, quando Jesus se aproxima e diz aos discípulos no versículo 18, que toda a autoridade lhe fora concedido nos céus e na terra. Com isso, ele não estava declarando que antes da sua ressurreição, ele não tivesse autoridade, porque ele era e sempre foi Deus. O que Cristo estava comunicando, que após cumprir a sua obra vicária, morrer e ressuscitar, tudo que era necessário para o perdão de pecados e a consumação da obra de salvação fora cumprido e realizado nele. Agora, ele não estaria mais, ou não estava mais, como um servo sofredor, obedecendo toda a lei em nosso lugar e sofrendo o nosso castigo, mas agora ele estava como Cristo ressurreto e seria assunto aos céus, estaria à destra do Deus Pai. E ele então pede aos seus discípulos para que eles possam ir e fazer discípulos de todas as nações. Enquanto Marcos
registra que Jesus os manda pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que crê seja salvo e então seja batizado. O registro específico que nós encontramos em Mateus é que eles deveriam ir e fazer discípulos. E é interessante que Hendrickson diz que discípulos não é o mesmo que convertidos. Fazer discípulos traz algo mais profundo do que algo meramente mental, mas também traz o próprio coração e a volição dos homens diante do Senhor. Estes homens que viveram com Cristo deveriam agora ir e alcançar outros homens, não apenas com a proclamação da mensagem, mas também com as suas volições e emoções rendidas ao Senhor. Quando nós olhamos para o propósito da nossa existência e o porquê que Cristo disse isso nas suas últimas palavras, certamente porque essa era a tarefa mais importante que a sua igreja teria na terra. Aquilo de mais excelente, aquilo de maior urgência que os seus discípulos deveriam fazer agora após a sua ascensão era fazer discípulos. Isso não entra em choque com o nosso breve catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta. E vocês, como bons reformados, sabem muito bem que a primeira pergunta diz qual é o fim principal do homem. E, consequentemente, a resposta, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A glorificação a Deus, contudo, na igreja militante, nos discípulos de Cristo, não se aplica, como muitos de modo equivocado pensam, ou se restringe aos momentos de adoração. Quando nós nos reunimos aqui e erguemos as nossas mãos, cantamos cânticos ao Senhor, a adoração abrange tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós fazemos. Se assim fosse, ao lhe salvar, imediatamente Deus lhe levaria para a glória, porque aqueles que já estão com o Senhor o adoram de modo perfeito, sem enfrentar as crises, as tentações e as dificuldades que você enfrentou nessa semana. Deus poderia nos salvar e de modo imediato nos glorificar. A nossa adoração, ela se dá hoje como igreja militante, quando nós proclamamos quem Cristo é em nós e através de nós. Então, certamente, a única razão era porque no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 21, Jesus tinha instruído esses homens, dizendo: como o Pai me enviou, assim eu também vos envio. Essa seria a tarefa mais urgente daqueles 11 homens. E essa ainda é a tarefa mais urgente do último pedido que o nosso Redentor fez antes de ser assunto aos céus. Mas quais são os critérios? Como eu posso cumprir este dever que o Senhor me deu? Como posso agradá-lo e obedecer a essa ordenança, a esta grande comissão? E o Senhor nos mostra, irmãos, que em primeiro lugar, para cumprir o último desejo do nosso Mestre, é necessário, antes de tudo, ser um verdadeiro discípulo. É necessário, antes de qualquer coisa, ser um discípulo autêntico. Jesus se dirige àqueles homens que passaram 3 anos e meio ininterruptos andando e convivendo com Ele, aprendendo os seus ensinamentos. Eram homens ordinários, não eram os mais célebres, não eram os mais notáveis de sua época, certamente não eram os homens mais instruídos, porque Deus decide escolher as coisas loucas, vãs e desprezíveis deste mundo, para reduzir a nada aqueles que acham que são alguma coisa. Ele escolheu simples pescadores, homens comuns de Israel, e investiu a sua vida na vida desses homens. Esses homens aprenderam não apenas com a docência, com tudo aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, mas eles conviveram e viram um exemplo do nosso Senhor. Viram um exemplo daquilo que Ele fez lá no Evangelho de João. Se vocês puderem abrir por um instante,
João capítulo de número 13, quando ele lava os pés destes discípulos, como um ensinamento prático do que é humildade numa perspectiva cristã e do que é grandeza numa perspectiva divina. João 13, quando ele diz a partir do verso 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxaguá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Esses homens viveram este momento, tendo seus pés lavados por aquele que é Deus, o Verbo encarnado, por aquele que ressuscitou mortos, curou enfermos, por aquele que morreu e ressuscitou e agora estava diante deles, e dizendo: agora, da mesma maneira que eu investi a minha vida, em vossas vidas vocês devem fazer. Aqueles homens eram discípulos autênticos, mesmo diante das suas falhas e limitações. Quando o Senhor fora preso, todos fugiram, se esconderam. Pedro o negou verbalmente 3 vezes, mas o Deus de toda graça o restaura. E as últimas palavras desse Jesus para Pedro é: apacenta as minhas ovelhas. Na instrução que ele dá em Atos, ele diz que esses homens deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, que o Espírito Santo descesse sobre eles, o que aconteceria 10 dias após a sua ascensão no dia de Pentecostes. Observem, irmãos, que esses homens eram de fato discípulos, seguidores de Jesus. Eles viveram e encarnaram a vida de Cristo no seu cotidiano. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 8, 31, se a minha palavra habitar em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Infelizmente, com a popularidade da fé cristã em nosso país, com o crescimento das igrejas evangélicas e do movimento conhecido também como evangelicalismo, onde tantas igrejas com práticas estranhas surgem e as pessoas se professam cristãs, protestantes, sem saber o significado da palavra em si, nós encontramos uma banalização da ética cristã, do sentido do verdadeiro discipulado. Nós percebemos aquilo que Dietrich Bonhoeffer,
teólogo alemão que viveu dias cruéis durante a Segunda Guerra Mundial, enfrentando e combatendo os terrores do nazismo, o que ele chamou de graça barata, onde muitas pessoas, não compreendendo o que é a salvação, acreditam que o simples fato de confessar a Cristo como Senhor de suas vidas as torna um discípulo. E isso não é verdade. Jesus não estava convidando homens que fizeram uma mera confissão vazia, mas homens que foram impactados e transformados pelo seu poder. O nosso país, que sofre um caos moral com tantos escândalos, e ao mesmo tempo tem tantas igrejas e tantos evangélicos, ele só será impactado quando a nossa fé sair da nossa confessionalidade verbal e descer ao nosso coração e atingir as nossas volições. É quando essa humildade praticada por Jesus, sendo Deus, lavando os pés de homens simples, discípulos seus, entrar no meu coração e eu tiver condições de aplicá-la na força do poder do Senhor com o meu colega de trabalho. É quando a arrogância não prevalecer nas minhas atitudes. É quando a altivez não se manifestar em minha vida, a ponto de algumas pessoas perguntarem: mas ele não é crente? Mas ela não é evangélica? E aí nós tantas vezes nos acostamos na desculpa de que somos pecadores e que Cristo nos perdoa. Sim, o somos, mas fomos chamados para uma vida de discipulado e para refletirmos o caráter de Cristo. E isso é necessário para que nós cumpramos essa grande comissão. Quando nós olhamos para os horrores da Segunda Guerra Mundial, 80 milhões de pessoas foram mortas nesse período. 500 mil soldados norte-americanos foram mortos ali na costa do Pacífico. Desses 80 milhões, 55 milhões eram civis, 25 milhões eram soldados, militares. Aproximadamente 5% da população mundial foi dizimada neste período. Talvez alguns mais experientes aqui ainda tenham algumas lembranças. Mas não apenas a Alemanha nazista possuía aquilo que era a maior expressão de terror da guerra, que eram os campos de concentração. O Japão também possuía vários campos de concentração na costa do Pacífico, onde eles colocavam os soldados norte-americanos. Dentre esses vários campos de concentração, existia um que era liderado pelo comandante japonês Kenoshi. Kenoshi era conhecido por sua crueldade, na maneira como ele torturava e matava lentamente cada um dos seus reféns. No dia 29 de fevereiro de 1945, Kenoshi decide que irá acabar e matar de vez todos os presos no campo de concentração. Mas naquela manhã, o general Douglas, ele chega de um modo surpreendente, liberta todos os prisioneiros, e o comandante Kenoshi consegue fugir. Depois disso, ele é procurado por algum tempo, para que ele pudesse ser julgado e condenado pelos crimes de guerra. Depois de algum tempo, ele é encontrado em Manila, trabalhando num campo de golfe. Ele é julgado e é condenado a ser enforcado pelos crimes bárbaros de guerra que cometeu. No seu último pronunciamento, ele disse: eu quero declarar que eu creio e amo com toda a minha alma o Senhor Jesus Cristo. Aquilo deixou os seus executores estarrecidos, e então eles perguntaram: quando foi que isso aconteceu na sua vida? Ele disse: durante todos os anos em que estive ali torturando, matando cruelmente, eu fui profundamente impactado pelo testemunho dos cristãos que estavam ali sendo mortos. E a vida deles e como eles encaravam a morte mexeu com todas as minhas convicções. E ao sair dali, eu tive um encontro com as Escrituras e conheci Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Agora, pago pelos meus erros, mas me encontrarei com o meu Senhor
que me perdoou os pecados e me deu um novo coração. É interessante, irmãos, que ao longo da história, nos lugares mais sombrios e nas histórias mais terríveis, Deus levantou discípulos, homens e mulheres, que se propuseram não apenas a verbalizar a sua fé, mas internalizar e viver. E isso impactou e ainda pode impactar a vida de muitas pessoas que estão perdidas aí fora. Para cumprirmos a nossa tarefa, precisamos, antes de tudo, viver como discípulos de Cristo Jesus. Amém? Mas nós encontramos também um outro pré-requisito. Se faz necessário, além de ser discípulo, se colocar disponível, é necessário disponibilidade. E aí nós olhamos e compreendemos o texto de Mateus 28, quando Jesus no verso 19 diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. É interessante que esta é a única declaração nos evangelhos, o único momento nos evangelhos que Jesus traz esta ordenança de fazer discípulos e não necessariamente de pregar e compartilhar a sua fé. Alguns questionam se não é porque ela é um pedido de pouca importância. Mas alguns teólogos vão numa direção oposta e dizem que isso é registrado uma única vez, porque fazer discípulos é uma atitude natural, é uma consequência natural de um verdadeiro discípulo. Assim como uma única vez Deus trouxe o mandato social, quando Ele disse lá em Gênesis 1, crescei e multiplicai, enchei a terra, e isso seria uma consequência natural de todos aqueles que se casam, se gostam e são férteis, eles simplesmente geram filhos por prazer. Alguns teólogos fazem esse paralelo e dizem: todo verdadeiro discípulo, de modo natural e voluntário, irá gerar discípulos para a glória de Deus. Ele terá em seu coração esse desejo e essa necessidade. E o que Jesus estava dizendo para estes homens não era simplesmente preguem para que homens se convertam. Isso aconteceu. Quando o Espírito Santo é derramado lá em Atos, no capítulo 2, e os discípulos ficam cheios do Espírito e começam a profetizar na língua materna de muitas pessoas que vieram de outras nações para a festa de Pentecostes, muitos prosélitos que ali estavam, as pessoas ficam maravilhadas, alguns começam a caçoar. Pedro então se coloca de pé, e em um único sermão, ele faz mais do que Cristo fez em todo o seu ministério. Durante os seus 3 anos e meio de ministério, com tantos milagres e maravilhas operados, antes da sua ascensão existia aproximadamente 120 homens ali. Em um único sermão pregado por Pedro após o Pentecostes, 3.000 pessoas se convertem e são batizadas para a glória de Deus. Amém? Mas a tarefa não estava cumprida. Ele não fora chamado para ser um pregador e um evangelista apenas. Ele fora chamado para ser um discipulador. E ser discipulador iria requerer de Pedro uma disponibilidade muito maior. Não era um encontro pontual onde Pedro pregaria para aqueles homens e nunca mais teria contato. Da mesma forma como Cristo investiu 3 anos e meio da sua vida, com um tempo de qualidade, naqueles homens improváveis, esses discípulos agora deveriam investir tempo de qualidade na vida de outras pessoas. Isso é a essência do discipulado, exemplificar o que é a fé cristã. Porque aqueles homens que estavam vindo para Cristo, mesmo estando convertidos, ainda tinham muitos vícios e práticas que era contrária à ética do Senhor. Eles tiveram, quando os próprios discípulos disputavam quem era o mais querido, ou quem iria sentar à direita ou à esquerda do Senhor,
e foram corrigidos durante o discipulado. Esses homens deveriam ter tempo de qualidade para ensinar de modo prático e também através de sua docência, como um seguidor de Jesus Cristo deveria viver. Alguns deles compreenderam esta mensagem com excelência e o fizeram. Dentre estes, nós encontramos um notável discípulo do Senhor chamado Barnabé, primeiro companheiro de viagem missionária do apóstolo Paulo, da primeira viagem missionária. Quando eles saem e pregam o evangelho em diversos lugares, Barnabé decide discipular um jovem chamado João Marcos. João Marcos, um cristão dedicado ao Senhor, mas com algumas falhas ainda, ele comete um erro. Eu queria olhar o que aconteceu em Atos 15 com os irmãos e perceber com você a importância do discipulado e de investir tempo e ter disponibilidade para discipular alguém. Atos, capítulo de número 15. No verso 36, o texto diz: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Observem que, quando eles voltam para Antioquia, que era a base missionária, e entregam um relato de tudo aquilo que o Senhor havia feito, Paulo e Barnabé decidem voltar, e Barnabé quer levar João Marcos. Paulo faz uma ressalva: ele é inconstante, ele não deve ir conosco, porque no meio da viagem, nós não temos o detalhe do que aconteceu, mas no momento de necessidade, simplesmente João Marcos abandona a equipe, e Paulo não tolerava pessoas inconstantes. Paulo diz: ele não irá, e Barnabé decide que João Marcos deveria ter uma outra oportunidade. Discipulado é isso, é perceber que aquelas pessoas as quais Deus alcançou e colocou perto de nós, elas ainda têm imperfeições, elas ainda têm e possuem áreas a serem tratadas, e que ao invés de escanteá-las e dizermos: eu não suporto o defeito daquela mulher, eu não suporto conviver com aquele homem, ao invés de termos essa atitude, é sermos visionários e entendermos que Cristo nos chamou para modelar o seu caráter em outras pessoas. Se eu acredito que este defeito, ele é tão nocivo assim, e eu não o possuo, por que não decidi investir a virtude que Deus me deu na vida dessa pessoa, para que ela seja transformada pela graça de Deus que flui através das nossas vidas? Às vezes somos intolerantes, queridos, e selecionamos o tipo de defeitos e falhas de pessoas com as quais nós iremos conviver na nossa caminhada cristã, mas isso não é discipulado e não é cumprir a grande comissão. A grande comissão é entender que tantas vezes seremos instrumento de Deus para moldar aquelas pessoas mais rejeitadas e inconstantes, para que a glória de Cristo se revele na vida dela. Por isso, se existe alguém próximo a você, no convívio cristão ou fora da igreja, fique atento, porque Deus pode estar lhe chamando para ser um instrumento de conversão e transformação na vida dessa pessoa. Amém? Amém. Logo eu, pastor, por que não outro?
Esse foi o questionamento de Jonas, quando olha para a crueldade dos ninivitas, não querendo pregar e anunciar arrependimento, porque Deus nos escolhe para exalarmos o seu bom perfume e sermos moldados também através das limitações. E o trabalho de discipulado de Barnabé teve o melhor resultado possível. Ele investiu tempo, ele enfrentou conflitos, ele desfez até uma parceria. Mas quando você vai lá para a carta de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo, vejam o que Deus fez na vida de João Marcos, através do discipulado que Barnabé investiu sobre ele. 2 Timóteo, no último capítulo, por gentileza, irmãos. Capítulo 4, versículo 9. Paulo está escrevendo aqui a Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo, no seu segundo aprisionamento, no momento de profunda angústia. E no versículo de número 11 ele diz: somente Lucas está comigo. Vamos ler juntos a parte B do verso, todos juntos. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O mesmo Marcos inconstante que foi o motivo da divisão de Paulo e Barnabé, mas que Barnabé decidiu simplesmente ser um discipulador, cumprindo a grande comissão, no momento de maior angústia e solidão de Paulo, agora será um instrumento que Deus usará para confortar, encorajar e consolar o apóstolo que estava enfrentando os últimos dias de sua vida. O Evangelho faz isso, e o cumprimento da grande comissão faz isso. Ele torna pessoas inconstantes e improváveis em discípulos corajosos e constantes pela graça e pelo poder de Cristo Jesus. Mas para isso é necessário que nós tenhamos a compreensão de que Deus quer que nós separemos em nossa agenda um tempo para investir na vida de alguém. Se Deus lhe chamar hoje para a sua glória, que legado você deixará na vida de alguém? Que discípulo, pelo menos um durante toda a sua existência, você fez? Deus não nos chama para deixarmos uma herança de tantas casas, de um bom plano previdenciário para os nossos filhos, da melhor formação possível. Se você conseguiu isso, louvado seja Deus, é graça comum. Mas Ele nos chamou para nós deixarmos um legado de discípulos que possam refletir o caráter de Cristo neste mundo caído. Nós precisamos com sinceridade orar, porque nas mais distintas esferas profissionais, alguns foram chamados para ser pastores, ministros, outros foram chamados para servir a Deus na sua profissão. Mas é na sua profissão e dotação natural que Ele lhe deu, que Ele deseja fazer discípulos de Cristo, onde você está, para o louvor da sua glória. Amém? E aí nós encontramos, irmãos, que este último pedido do Senhor, finalmente, além de requerer ser um discípulo genuíno, além de requerer disponibilidade de tempo e obediência, Ele traz consigo também uma graciosa promessa, uma promessa que nos encoraja, porque voltando a Mateus 28, o Senhor, Ele nos diz, na parte B do versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos ler juntos novamente essa sentença? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A interjeição que nós encontramos, eis, no original grego, idou, traz a ideia de chamar a atenção para algo que é especial. E aí, Cristo usa o pronome pessoal. Ego eimi, eu,
que traz a ideia, prestem atenção, eu mesmo estarei com vocês no cumprimento dessa tarefa. Jesus sabia muito bem que ele não estava fazendo um pedido de fácil obediência. Jesus sabia que seria necessário o grão de trigo cair na terra e morrer, para que ele pudesse então frutificar. Jesus também sabia que os discípulos não seriam capazes de cumprir isso pela sua capacidade moral, e é por isso que ele os orientou a permanecerem em Jerusalém para serem revestidos de poder. É uma tarefa sobrenatural. O discipulado cristão só é praticado através do poder do Espírito Santo, do fruto que o Espírito de Deus gera em nós. Mas ele traz essa palavra de encorajamento, porque esses discípulos, eles não contariam apenas com a graça de todos, como eles contaram lá em Atos 2, no início da obra em Jerusalém. A perseguição viria. Jesus admoestou que os seus discípulos genuínos seriam perseguidos. Se você é um discípulo de Cristo Jesus autêntico, saiba que em algum momento você será hostilizado por este mundo ímpio, distante de Deus e sem valores éticos. É impossível o discipulado sem rejeição. Foi o Senhor quem disse nas bem-aventuranças, na felicidade que vai para além da felicidade humana. Lá no capítulo 5 de Mateus, nos versos 10 e 11, ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, porque o mesmo fizeram com os profetas que viveram antes de vós. A rejeição seria extrema. Pedro pagaria com a sua própria vida, sendo crucificado segundo a tradição de cabeça para baixo. Tiago seria morto à espada. O apóstolo Paulo morreu encarcerado, e nós não temos tantos detalhes, muitos pagaram com a sua própria vida. Ser discípulo de Cristo, muitas vezes, é ser impopular, é ser rejeitado, ridicularizado, é receber a rejeição de pessoas, às vezes, que tanto amamos. Mas Ele nos fez uma promessa, de que Ele estaria conosco em cada um destes momentos. Nós não estaríamos sozinhos e não estamos sozinhos no cumprimento desta grande missão e na obediência daquilo que Ele nos confiou. Aquele que é o Senhor de toda a glória, Redentor, Ele ladeia conosco nos momentos de maior angústia de obediência que nós precisamos prestar. Como os discípulos que estavam no caminho de Emaús solitários e não reconheceram o Senhor, mas o Senhor ali estava, e eles perceberam depois porque lhes ardia o coração enquanto Ele falava. Esse mesmo Paulo sentiu no mesmo capítulo que nós lemos, lá em Timóteo 4, quando ele relata todo o abandono que sofreu. Quando ele disse para Timóteo para ir ter com ele depressa, porque Demas tinha amado o presente século, tinha abandonado. Alexandre, o latoeiro, tinha causado muitos males. Paulo estava decepcionado, sozinho. E ele faz uma constatação no verso 16, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Em alguns momentos da caminhada como discípulos de Jesus e discipuladores, nós nos sentiremos sozinhos. Muitas pessoas poderão estar ao nosso redor, mas a solidão angustiará os nossos corações. Em alguns momentos nós nos sentiremos cansados de tentar ser exemplo, de modelar comportamento, e as pessoas tantas vezes serem ingratas,
como Alexandre o foi, como Demas o foi. Isso tende a nos desencorajar. Mas Paulo também faz uma constatação, quando neste mesmo verso, ou no verso 17, ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. A promessa que Cristo fez na grande comissão se cumpriu na vida de Paulo, quando ele prometeu estar conosco, ele mesmo, todos os dias, todos os momentos, quer nos momentos de fraqueza, quer nos momentos de solidão, quer nos momentos de desânimo e conflito. Ele é aquele que nos sustenta com a sua destra fiel. Ele é aquele que disponibiliza poder e glória, poder para que nós possamos ser testemunhas, para que nós possamos viver como discípulos no mundo caído e irmos além de nós mesmos. É para isso que Ele nos chama, irmãos. Este foi o último pedido do nosso Salvador, antes de ser assunto aos céus. De que nós dediquemos as nossas vidas, tentando seguir os seus passos, e após isso, lutemos com todas as nossas forças, para marcar a vida de alguém, com a vida de Jesus, com o caráter de Jesus, com a ética de Jesus, na certeza de que Ele estará conosco todos os dias, na certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, é fiel para completá-la, até o dia de sua vinda. No início da minha mensagem, eu falei do provável pedido de Walt Disney de não ser sepultado e congelado, e muito se especulou na mídia internacional de que ele estaria até hoje congelado, esperando um dia em que descobririam a cura para o câncer e ele pudesse voltar a viver. Contudo, em 2012, a sua filha Diana Disney, cansada de tantas especulações, revela publicamente que o seu pai, ele foi cremado 2 dias após a sua morte. E de que, se esse de fato era um desejo pessoal que ele revelou a alguns dos seus amigos, eles não puderam cumprir. Se este era o seu último pedido, ele não foi cumprido. O que talvez Walt Disney não se apercebeu, que ele poderia sim ter este último desejo cumprido, se voltasse a sua esperança para aquele que também morreu, ressuscitou ao 3º dia e concede vida eterna a todo aquele que nele crê. E o último pedido de Cristo, feito aos seus discípulos, ele tem sido cumprido ao longo da história, por homens simples, mas que foram capacitados pelo poder de Deus. E este pedido é cumprido hoje, por cada um de nós. Esta comissão, ou grande comissão, será cumprida aqui em Tambaú, Manaíra, Cabo Branco, ou qualquer bairro dessa cidade, ou até você que nos visita ou nos assiste pela internet, onde você está, será cumprida, quando nós entendermos de que Ele é aquele que nos ajuda, e de que da mesma forma que Ele foi assunto aos céus, diante de todos os homens, um dia Ele voltará, e os que morreram nele ressuscitarão primeiro, e poderão ouvir da sua própria boca: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, mas sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu desejo neste dia olhar nos olhos daquele a quem eu dediquei a minha vida desde os 15 anos. E dizer: Senhor, tudo isso e tudo que eu vivi foi para Ti. E eu sinceramente desejo ouvir dele: servo bom e fiel.
Vamos orar. Vamos suplicar a Deus, porque talvez são tantas coisas que nos angustiam e que tentam roubar a nossa atenção, a nossa energia. Tantas conquistas frívolas que não repercutem para a eternidade. Quando nós, às vezes, abandonamos a tarefa principal, talvez a sua função como um jurista, como alguém da área da saúde, como um empreendedor, seja apenas um meio que Deus está usando para fazer discípulos aonde você está. Por isso, da mesma forma que o Senhor disse, na visão de Isaías, no capítulo 6, quando ele vê o Senhor sentado num alto, sublime trono de glória, então o Senhor diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías prontamente responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Se Deus falou ao seu coração nessa noite, através de sua palavra, feche os seus olhos e ore e diga: Senhor, o Senhor sabe as minhas limitações e as áreas que precisam ser tratadas, mas eu quero ser um discípulo e um discipulador na força do teu poder. Ajuda-me, Senhor, a juntar tesouro onde a traça e a ferrugem não consome. Nós estamos em tua presença, Deus gracioso, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo, Senhor, que ainda somos pecadores, mas que fomos chamados para uma vida de discipulado. E diante da importância, Senhor, do pedido que o Senhor fez àqueles homens simples, que em obediência disseram sim e alcançaram todo mundo, ou boa parte dele, hoje nós não queremos negligenciar a nossa tarefa. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver para o teu louvor. Ajuda-nos, Senhor, a não proclamarmos apenas verbalmente, mas na força do teu poder, viver o Evangelho. Viver uma ética capaz de tocar a alma e o coração das pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para aqueles mais desprezados e indesejáveis e dispor o nosso tempo para ser um instrumento na vida dessas pessoas. Se existem pessoas às quais nós estamos ressentidas, ou decidimos no nosso coração não nos relacionar, nós queremos nos colocar em tuas mãos e dizer: Senhor, eis-nos aqui. Se de alguma maneira o Senhor deseja usar-nos para que o teu Filho seja moldado nessas vidas, eis-nos aqui. Ajuda-nos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar e refletir juntos nessa canção. Coberto de vergonha foi por amor. Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada além de me amar. E todos os seus passos só me falam que o
espera de mim é renúncia, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade ele trazia a molhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitar e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade ele trazia a molhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele, mas o que ler falar eu preciso viver Jesus, viver Jesus. Mas o que ler falar eu preciso É interessante como nas nossas vidas nós gastamos tanto tempo e energia naquilo que não é essencial. E quando nos apercebemos, perdemos muito tempo. Nosso desejo é que Deus tenha falado ao seu coração e que cada um de nós, como cristãos, possamos retornar à essência da vida cristã enquanto estamos aqui. Que possamos, antes de tudo, ser discípulo de Cristo e depois disso nos propor a investir na vida de alguém, a fim de que façamos novos discípulos. Nosso desejo é que Deus nos use para a edificação do seu reino.
Se você quer participar conosco de algum momento de celebração, você pode comparecer no endereço que está aqui abaixo. Nós temos o nosso culto devocional todos os domingos às 9 horas da manhã e também o nosso culto de celebração às 18 horas. Você será muito bem-vindo com a sua família. Nós desejamos que vocês tenham uma ótima semana e que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até mais.